simples, mas eu quero compartilhar com você algo que nós ministramos, na verdade, na sexta-feira, para tentar trazer a você, ao seu coração. Alguns que vieram aqui sexta-feira, nós vamos ouvir vai ter um renovo dessa mensagem aí, amém, André aí e companhia, né? Mas a importância, eu queria mostrar a você dentro da palavra, a importância de você enxergar esse ato de oração junto com a igreja, como isso é importante, entendeu? Da gente entender isso. Nós estamos vivendo um tempo hoje tão secularizado, né, que a doutrina espiritual, o conhecimento espiritual, o conhecimento do reino, nesse tocante espiritual, ele é esvaziado do seu conteúdo em si, e a gente acaba não conseguindo mais entender o que é tão importante nessa prática do espiritual, que vai fazer com que a nossa vida haja essa mutação, essa transformação. Amém? Quantos estão entendendo já essa abertura aí, né? Então, nós ligamos a nossa televisão todos os dias, e todos os dias, eu não sei quantos ainda resistem em ver jornal. Eu não aguento mais ver jornal, não vejo mais jornal. É muito raro eu ver jornal. Porque todos os dias que você liga a sua televisão e que você vê jornal, nada edifica, nada te levanta, nada te motiva a levantar, a olhar para frente e dizer assim, caramba, agora vai. Mas sempre que você olha, o que acontece? É alguma desgraça, ou é algum roubo, é alguma corrupção, é alguma coisa que inevitavelmente está batendo diretamente com aquilo que você acredita por fé. Há um programa de televisão que só falta sair sangue, porque é só desgraça, namorado, é noivo que matou não sei quem lá, aquela coisa toda, né? E é aquele programa sensacionalista que ganha ibope na desgraça dos outros. E ele sabe que pode fazer isso porque todo dia tem uma desgraça diferente, não é? Nós acostumamos tanto com isso que ninguém se fala mais em Isabela Nardoni. Lembra do caso Isabela Nardoni? Ninguém fala mais nisso. Por quê? De manhã até alguém falou assim, porque sempre uma nova desgraça, né? E que vai ficar esquecido daqui a pouquinho. Entende? Daqui a pouquinho vai ficar esquecido. O que isso marca com a gente? Isso marca que a gente tem um coração tão invadido por essa violência, por essa ferocidade do mundo, a gente perde a noção e o conceito de que nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos enxergam, mas aquilo que nós cremos com o coração, através da palavra do Senhor. Então é para isso que serve um culto de oração. Um culto de oração não serve para nós motivarmos a Deus a liberar a sua bênção para a gente. Um culto de oração serve para nós nos encaixarmos, nós voltarmos à essência, nós voltarmos àquilo que Deus quer de mim e de você. Nós não movemos a mão de Deus para a gente. A mão de Deus já está estendida, a vontade dele já aconteceu, e a sua oração e a minha oração não muda a vontade do Pai. Ele transforma o nosso coração. Entendeu? Ele transforma o nosso coração. Ele muda a forma que nós enxergamos, ele muda a forma que nós compreendemos. Ele muda tal forma que o nosso coração se enche de uma grandeza de Deus, da presença do Senhor, que os nossos desejos passam a ser os desejos do Pai. Então nós pedimos e recebemos porque nós não pedimos mal. Quando que nós pedimos mal? Nós pedimos mal quando o nosso coração está cheio de qualquer outra coisa, menos aquilo que vem de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então, com essa abertura, eu quero ministrar a você no livro de Josué, no capítulo 1, e eu quero falar sobre visão, ousadia e intrepidez. Pode sentar. Visão, ousadia e intrepidez. Amém? Então, Josué, capítulo 1. Muito bem, quem fez isso aí, acompanhe o exemplo, por favor, ou desligue o celular, ou coloquem no mudo, no silencioso. Não permita-se tocar o celular e você sair para atender celular. Amém? Esse tempo é o tempo que você reservou para Deus. Então, qualquer pessoa que ligar para você não é mais importante do que Deus. Espera acabar o culto para você voltar à ligação. Tá bom?
Josué capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Até aqui. Pai, nós pedimos a Ti a Tua misericórdia para que tudo que nós estamos fazendo nesse lugar aqui tenha razão de ser, Deus. Nós podemos ter cantado muito bonito, nós podemos ter contribuído financeiramente com os dízimos, com as ofertas, nós podemos estar alegres uns com os outros, mas se nós não formos tocados por esta mensagem, então não valeu, não cumpriu o seu propósito. Então, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós. Vem sobre as nossas vidas, transformar essa palavra ministrada em vida no nosso coração, que possamos que possamos entrar em choque, estar em xeque-mate com essa palavra, sermos vencidos por ela, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Visão, ousadia e intrepidez. Visão é aquilo que motiva a gente. Visão de Deus é aquilo que vai motivar a nós, vai nos motivar a caminharmos, a continuarmos, a voltarmos, a fazermos alguma coisa, na convicção e na certeza que aquilo que nós estamos fazendo, que nos consome tempo, que nos consome energia, veio dele. E se veio dele, nós vamos chegar ao final. Há uma passagem bíblica onde a vontade do Senhor é que Elias continue caminhando, continue ministrando, e de repente, depois dele vencer os 450 profetas de Baal, ele recebe uma ameaça meu Deus, me fugiu o nome da Jezabel, isso, obrigado. Ele recebe a ameaça de Jezabel, e ao receber a ameaça de Jezabel, ele foge, ele vai para o deserto, senta debaixo de uma árvore, ele senta debaixo de um local, e ali ele vai falar: Senhor, não aguento mais, não dá mais para mim, o Senhor me leva, acabou para mim, porque somente eu sobrei como profeta, que não dobrei o meu joelho diante de outros deuses, e não dá mais. O Senhor vem a ele e traz a ele uma palavra dizendo: olha, vai para um lugar que eu quero falar com você. Ele anda 40 dias, 40 noites, debaixo de uma alimentação, né, que ele recebe, ele come, ele bebe, ele anda 40 dias, 40 noites, entra numa caverna, se esconde nessa caverna, vai lá para o fundo da caverna, e lá o Senhor começa a falar com ele: o que você está fazendo aqui dentro? Vai lá para fora, porque eu não te chamei para você ficar aqui dentro. Quando ele chega lá fora, o Senhor fala com ele o quê? Por que ele havia saído, fugido daquilo que era o propósito dele. O Senhor olha para esse homem, para Elias, e diz: olha, pode voltar. Volta para o mesmo lugar que você veio e cumpra com a sua missão. A visão que Deus tem, que Deus coloca no nosso coração, ela sempre vai nos motivar a alcançar, Deus sempre vai nos motivar a alcançar aquilo que Ele quer, mas ao mesmo tempo vai exigir de nós alguma determinação, vai exigir de nós a convicção de que veio de Deus. Bom, nós estamos vendo aqui em Josué capítulo 1, versículo 1, que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, o Senhor disse para Josué: o meu servo Moisés está morto. Quem morre não é qualquer uma pessoa. Quem morre é a referência de Josué. Quem morre não é simplesmente um líder nacional. Quem morre para o povo é a referência, mas para Josué é muito mais.
Josué aprende com esse homem, Josué caminha com esse homem, Josué entende como que é ser como esse homem. E de repente Moisés é morto, a sua referência é retirada, e como se não bastasse isso, o Senhor volta a Josué e diz: agora você e todo esse povo, agora você e toda essa gente toda aí, preparem-se para atravessar o Rio Jordão, porque eu vou fazer através de você o que eu prometi para Moisés. O que Deus deu a Josué? Uma visão, uma missão, algo que vai ter que ser completo, algo que vai ter que ser concretizado. A pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: essa visão, para se cumprir, ela é fácil? Não, logo para estar de frente desse povo aqui, meu amigo, não precisa nem mais de adversário, o povo mesmo já consumiu o camarada, né? A terra que eles vão conquistar é uma terra que está desabitada? Não, não é uma terra que está desabitada, é uma terra que está habitada, e muito bem habitada. Então, ao mesmo tempo que Deus nos dá a visão, Ele nos dá a visão sabendo o que Ele vai fazer e como vai fazer. Quando nós recebemos alguma coisa de Deus, nós estamos muitas vezes olhando o que vai acontecer até chegar ao objetivo. Deus deu, entregou, Ele vai dar exatamente a Josué qual o procedimento que o Josué tem que ter, qual o procedimento de vida de Josué, para que a visão que Deus deu a ele, para que a ordem que Deus deu a ele, não se perca no caminho e não se perca Josué no caminho. Então ele vai dizer para Josué: olha, presta atenção, aquilo que eu falei para Moisés, eu vou cumprir através de você, mas você tem que entender o seguinte: não aparte esse livro do teu coração, medita nele dia e noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque à medida que você cumprir com os princípios que eu estou dando a você e que Moisés ensinou a você, eu vou ser, assim como fui com Moisés, serei com você. Então o que Deus dá, eu vou trazer como igreja, o que Deus dá à sua igreja, o que Deus entrega à sua igreja, não entrega simplesmente sem um envolvimento de vida para justificar o que Deus falou. Amém? É necessário esse envolvimento, debaixo de verdade, debaixo de entrega, debaixo de busca. É necessário. Qualquer um de nós poderíamos olhar e dizer assim: nossa, o Senhor vai nos dar a terra prometida, o Senhor vai nos colocar agora na terra. Mas qualquer um de nós também poderia dizer: e agora, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser isso? Nós falamos sobre a oração da família e eu abordei muito sobre isso. Falamos sobre esse culto de sexta-feira. Na oração da família nós começamos a abordar muito em cima disso. Por que em cima disso? Porque quantos aqui têm dúvida que família é um projeto de Deus? Ninguém. Família é sempre um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus que sempre é bênção. Nunca Deus vai amaldiçoar. Deus vai abençoar. Pastor, mas por que eu passo pelo que eu passo? E aí você vai enxergar os propósitos, qual é o meio? O que Deus colocou no seu coração? O que Deus traz para a sua vida nessa ideia de família? Entende? Irmãos, presta atenção numa coisa. O que Deus está trazendo no contexto de Josué, nesse momento, é exatamente o seguinte: Moisés, Josué, eu te dei, eu vou dar essa terra, eu já havia prometido que ia entregar essa terra vai ser entregue a você, mas é do meu jeito, não é do seu jeito. Você vai precisar entender que seu coração vai ter que estar impregnado dessa palavra. Quando a gente olha para essa mensagem aqui, que ele fala assim: ó, não desvia nem para a direita, medita nele dia e noite, nesse livro da lei, nós temos que entender que o que Deus está falando para Josué não é que ele vai ter que ficar vivendo o tempo todo com o livro aberto, lendo, todo dia, 24 horas por dia, porque ninguém faz isso. Amém? Mas Salmista Davi, muito depois, séculos depois, vai nos dizer exatamente o que ele quis dizer. Guardei a tua palavra no meu coração, para quê?
para eu não pecar contra ti. Então o que Deus está dizendo, a mensagem que Deus está dando a Josué agora é o seguinte: Josué, medita, come, se alimenta, guarda no teu coração essa palavra, porque quando você tiver que ser orientado, quando você tiver que tomar decisões do meu povo, não é no seu conceito, naquilo que você recebeu da palavra. Qual que é o choque hoje que nós temos dentro das famílias? O choque hoje que nós temos dentro das famílias é porque o marido foi criado de uma forma e a esposa foi criada de outra forma. Quando se une diante da presença de Deus, Deus está dizendo agora exatamente o seguinte: os princípios de vocês, os valores de vocês, não podem serem anulados, mas agora é na minha lei, é na minha vontade, é do meu jeito. Nós vivemos um reinado, nós temos sobre as nossas vidas um rei. Não nos é facultativo, nós não podemos escolher se sim ou não, eu vou fazer desse jeito ou não. É aquele rei que olhou para Paulinho e falou assim: Paulinho, é assim que eu quero, acabou, não tem discussão. Então como que uma família é abençoada? Essa família é abençoada quando essa família tem como princípio pautados na palavra dele. Essa família é abençoada quando ela consegue entender que não é simplesmente uma vida religiosa. Nós estamos tão religiosos que a gente acha que entrar na igreja e assistir culto é o princípio da bênção de Deus, e não tem nada a ver com isso. A gente entra, assiste culto, louva a Deus, fala em línguas, dá o dízimo, dá a oferta, e a gente acha que Deus vai abençoar a nossa família porque a gente é fiel em todas as coisas, mas nós não somos fiéis. O que Davi diz para ele é: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração. Quando esse homem diz que guardei a tua palavra no meu coração, em outras palavras ele está dizendo para mim e para você o seguinte: eu não aceito outro princípio, outro valor na minha vida que não venha de Deus. Se nós olharmos para Salomão, a gente vai enxergar o mesmo segredo. Salomão é o sucessor de Davi, amém? É o sucessor de Davi que vai reinar nesse povo, que vai dirigir esse povo, que vai conduzir esse povo. O Senhor chega para ele e diz: olha, você pode me pedir o que você quiser que eu vou fazer por você. O que Salomão pede? Senhor, eu quero sabedoria para guiar esse povo que é teu. Senhor, eu quero saber como guiar. A pergunta é: que sabedoria é essa que Salomão está pedindo a Deus? É a sabedoria dos homens? É a sabedoria dos estudiosos? Que tipo de sabedoria é essa, irmão? É a sabedoria que está além da capacidade do homem discernir coisas que são espirituais. Então há situações dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, que manifestam-se fisicamente, mas que a solução está além dessa capacidade nossa de interpretar e resolver alguma coisa. E muitas vezes nós estamos fazendo, em vez da coisa melhorar, a coisa piora. Por exemplo, um casal em crise, início de crise, os dois ficaram bicudinhos, né? E aí há um ditado que 2 bicudos não se beija. Não está na Bíblia isso não, tá, gente? E aí 2 bicudos não se beijam, não é isso? E aí vamos fazer o seguinte, vamos para a parte, ou para a etapa da conversa, vamos conversar. E os dois sentam para conversar com o desejo pleno de acertar, de ajustar. Muitas vezes eles vão estar dizendo assim: olha, nós conversamos, melhorou um pouquinho, depois piorou também. O que está faltando nesse meio, irmão? O que está faltando? Está faltando a influência do Espírito Santo de Deus para nos dar sabedoria como caminhar e como fazer dentro do nosso casamento. Qual que é a visão que Deus colocou no seu coração? Quando você olha, quando você pensa na sua família, o que você pensa? Patrícia, quando você pensa na sua família, o que você pensa? Cláudio, quando você pensa na sua família, o que passa no seu coração? Quais são os desejos, quais são os sonhos que passam pelo nosso coração no tocante à família? Esse é o desejo de Deus para você. Ninguém é louco de fazer planos de mal. Ninguém é louco de fazer planos de desgraça. Não, eu quero ser infeliz. Senhor, me ajuda a ser infeliz. Alguém ora assim? Senhor, eu quero que ela não me compreenda e eu não compreenda ela, Senhor. Alguém faz essa oração? Ninguém faz essa oração.
Então a nossa oração é para que haja cumplicidade, a nossa oração é para que haja amor, nossa oração é que a cama não esfrie. Deu para entender? Amém, irmãos? Os homens aí, amém? Não é? A nossa oração é que o relacionamento seja bacana, a nossa oração é que haja cumplicidade, conversa, companheirismo, intercessão. A nossa oração é essa. Eu pergunto, essa não é a vontade de Deus? Se essa é a sua vontade, se essa é a vontade de Deus, o que está acontecendo então? Quantos podem dizer amém? Se a vontade de Deus é essa e a sua vontade também é essa, então peraí, nós estamos encarando aquilo que é espiritual de forma física, secular. Nós estamos olhando para um relacionamento que é pautado altamente no espiritual, no relacionamento a três, e estamos tentando fazer a coisa funcionar a dois. Eu geralmente falo nos casamentos que parte do princípio que quando você casa, você tem que casar pelo motivo certo. Não é? E qual que é o casamento no motivo certo? Você não pode nunca casar para ser feliz. Porque quando você casa para ser feliz, você está casado pautado em cima das suas necessidades, da sua vontade. É como você quisesse ter o prazer em cima da outra pessoa e a outra pessoa viver o prazer, a alegria em cima de você. Então quando a gente casa, a gente não casa para ser feliz, a gente tem que casar para fazer o outro feliz. Pensa comigo, irmãos. O que Jesus fez por nós? Entregou-se a nós mesmos. Quem é a noiva? Quem é o noivo? E o que o noivo fez? Ele quis ser feliz ou ele morreu para nos fazer felizes? Você está entendendo? Então parte do princípio é assim, nós estamos olhando, e muitas vezes a discussão acontece porque ninguém quer perder a razão. Mas olha, vamos dar um pulinho em Números, que eu quero te mostrar uma história legal aqui em Números. Números capítulo 13. Amém? Números 13, todos? Sim ou não, gente? Então diz assim, Números 13, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e possuemos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Versículo 1 do 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia. Os israelitas, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Então, nós enxergamos lá
que Moisés já havia morrido e que Josué agora está sendo chamado, né, para assumir o lugar de Moisés, para entrar nessa terra, para conquistar a terra, para conquistar esse lugar. Deus já havia declarado isso aqui tempos antes. Deus já havia falado isso tempo antes. E agora você tem um grupo de pessoas, Caleb, como Josué também faz parte disso, que depois de olhar, ele diz o seguinte: o povo começa a murmurar, começa a enxergar, depois do relatório de espiar a terra, de olhar a terra, aquela coisa toda, Caleb, dentro de um relatório dele, faz o povo calar e fala assim: ei, vamos calar aqui. Aí ele começa a dizer assim: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Ô irmão, olha para cá. Alguém aqui viu uma variação de dúvida no coração desse homem? Alguém aqui enxergou em Caleb um será que Deus vai fazer mesmo? Alguém enxergou em Caleb alguma coisa que não fosse uma convicção de que o que Deus falou ele vai cumprir? Quando a gente olha para a nossa casa e para a nossa família, a gente tem que entender isso. Os gigantes sempre vão se levantar. As lutas sempre vão ocorrer. Os problemas no meio do casal, eles sempre vão sempre vão aparecer, vão fluir, vão surgir. A questão é como que nós estamos enxergando esse relacionamento. É como nós estamos enxergando essa casa, essa família. Quais são os óculos que nós estamos utilizando? Irmãos, preste atenção, nós não conseguimos enxergar isso da forma certa por nós mesmos. Nós precisamos de auxílio. Nós precisamos de um óculos espiritual. Nós precisamos que essa palavra, ela faça a gente enxergar o que acontece de fato. Caleb faz esse povo calar e ele diz: olha, subamos e tomemos posse da terra. Lembra que eu perguntei para você qual é o sonho que você tem para sua casa e para sua família? Qual que é o sonho? O que Deus colocou? Não precisa falar não, mas o que Deus colocou no seu coração? Quando você pensa na sua casa, quando você vai orar pela sua família, o que nasce no seu coração? O que move o seu coração numa intensidade grande de oração a Deus em prol dessa casa ou dessa família? Irmão, preste atenção, se o seu alvo, se o seu coração não está impregnado de Deus, você está vazio, você está sozinho. Você nunca se casou, então você não tem família. A visão que Deus deu, muitos olharam e estavam dizendo que não tem jeito. Era uma terra muito boa, mas ali viviam os amalequitas, os hititas, os jebuseus, os amorreus, viviam ali, né? Estava todo mundo ali. Quando a gente olha para essa declaração, quando a gente olha para essa passagem desse texto, nós vamos enxergar duas situações: ou a dificuldade para conquistar essa terra, ou então o que a terra pode nos proporcionar. Ou nós vamos enxergar sempre ou a luta que nós podemos perder e morrer, ou então se nós conquistarmos e o que nós podemos desfrutar com esse relacionamento familiar. Os espias, os espiões que estavam com ele estavam dando um relatório ruim. Estavam vendo que a terra mana leite e mel, estavam vendo que a terra era muito boa, que plantava, que fazia, que acontecia, que era aquela coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo assim, mas ali não dá. Ali você tem os filhos de Anak, você tem gigantes. Ali você tem cidades fortificadas, como é que nós vamos conseguir? Meu camarada, preste atenção aqui, Deus em momento algum olhou para Josué, lá no livro de Josué, dizendo: Josué, vai ser difícil, a coisa vai ser braba, a coisa vai ser complicada, mas confia porque talvez a gente consiga chegar lá. Se você acreditar, talvez a gente consiga. Deus não fala isso. Deus olha para Josué dizendo: assim como fui com Moisés, eu vou ser com você. Assim como a visão que eu dei a Moisés e que não se cumpriu pela rebeldia, mas que vai se cumprir em você. Você vai entrar. Essa terra vai ser de vocês. Onde botar a planta do pé de vocês, ali é terra de vocês.
Mas ele falou uma coisa: prepare-se, lembra? Prepare-se você e esse povo, porque vai começar. Então a gente enxerga agora nesse texto aqui de Números um Caleb que tem a visão que Deus deu, que recebeu uma visão de Deus, que recebeu algo de Deus, que recebeu no seu coração. E aquilo que ele recebeu ninguém tirava. A convicção desse homem que está aqui agora, ninguém rouba dele. Ei! Vamos calar. Se Deus falou, está falado. Subamos e possuamos, porque é certo que nós iremos vencer. Nós não estamos declarando aqui agora nesse momento uma palavra debaixo de uma confissão positiva. Nós estamos declarando uma mensagem que, se houver respaldo bíblico na nossa vida, não vai acontecer algo diferente do que a bênção de Deus sobre a sua casa. Isso é algo concreto, irmão. Mas como que a igreja hoje tem enxergado essa situação toda? A igreja hoje, tomada por essa secularidade, por essa situação tão, tão esvaziada do dia a dia, ela consegue enxergar o que todo mundo enxerga, como se ela tivesse retirado o óculos que nos dá a visão além do alcance. Não é Thundercat, Aquilo que nos dá uma visão diferente. E aí quando a gente tira, presta atenção nisso, quando a gente tira a palavra de Deus, amém? Quando a gente retira isso, a palavra de Deus, diante dos nossos olhos, nós enxergamos como qualquer um outro. Como qualquer um outro. Entendeu? Esses homens que foram espiar essa terra foram escolhidos a dedo, irmão. Foi qualquer um não. Foi escolhido a dedinho. Você, não, você não, dá licença, você. São os príncipes ali, pá. Representantes. Versículo 13. Mas os homens que tinham ido com ele disseram o quê? Não podemos o quê? Está aqui? Números 13, versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É o quê? É mais forte que nós. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Irmão, presta atenção, vê se você enxerga isso junto comigo. É mais forte que nós, é comum que está aí fora. Eu falei na sexta-feira sobre horizontalidade e verticalidade. É mais forte que nós, é a horizontalidade, ou seja, é todo homem que enxerga igual a todo homem. O pensamento nosso não consegue fluir, não consegue ir além daquilo que um pensamento de qualquer um homem natural. Então a minha casa está passando por uma dificuldade igual a do vizinho, sendo que o vizinho não é cristão e eu sou cristão, mas o que está acontecendo? O que está havendo? E quando a gente pega muitas vezes a solução que o vizinho está tendo e está tentando resolver o seu problema, está sendo a mesma solução que o cristão está resolvendo o seu problema. Espera aí, está faltando então o óculos, a palavra. Está faltando como é que você enxerga lá diferente. Como é que eu enxergo lá diferente? O que Deus faria? Então a gente começa a enxergar aqui duas visões antagônicas, muito diferentes. A gente enxerga um Caleb que recebe a mesma visão do que os outros homens. Eles vão espiar a mesma terra. Família no conceito de Deus é família em todo lugar. Pode ser um branquinho, um lourinho, um pretinho, mas é família. Deus ama o branquinho, o lourinho e o pretinho da mesma forma. A bênção de Deus está sobre essa comunidade chamada família de uma mesma forma. Então quando a gente olha para Caleb está dizendo o seguinte: Deus vai nos dar, Deus já nos entregou, eu tenho uma visão. Qual que é a visão que Deus tem para a sua vida? Senhor, eu tenho a visão que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cadê isso, irmão? Cadê essa convicção pulsando no seu coração para levar você a lutar da forma certa espiritualmente?
Onde está esse respaldo espiritual na sua vida para poder então declarar espiritualmente que a sua casa vai servir ao Senhor? Não adianta eu pegar um versículo qualquer, tirar do bolso e dizer: Senhor, eu e minha casa serviremos a Ti. Como aquelas caixinhas de promessa, né? Abre a caixinha. Ai, que maravilha, Senhor. Tinha que ter uma caixinha de couro. Arrepender-vos, raça de víbora. Raça essa pesada, né, Paulinho? Né? Então a gente enxerga, olha só, gente, a gente enxerga um Caleb que vai enxergar a mesma casa, vai enxergar a mesma família. A gente enxerga um tipo de cristão que enxerga os mesmos problemas. Presta atenção, nós não estamos dizendo que o cristão Caleb vai ter uma família perfeitinha, não. Não estou pregando que pelo fato de você usar a ferramenta certa, você está isento de problemas. Caleb enxerga a mesma terra, o mesmo gigante, a mesma fortaleza, os mesmos amalequitas, amonitas, midianitas, jebuseus, amorreus, está lá, todo mundo lá. Só que ele está conseguindo enxergar o quê? Além. Ele está enxergando o quê? Lá na frente. Não me importa o que eu tenho que viver aqui. Deus falou que eu estou tendo, né? Deus falou que vai ser assim, vai ser assim. Não importa o que eu tenho que fazer. Como que vai ser? Então a forma de enxergarmos horizontalmente faz com que a gente viva diferente do que Deus gostaria que a gente vivesse. Por exemplo, quando você olha para aquele servo, o servo de Deus, Estevão, a gente vai enxergar exatamente esse cuidado de Deus, essa coisa fantástica que Deus fez. Não é isso? Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ela fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, Atos fala sobre isso, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, escolheram um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação, aquela coisa toda, tal. Estevão, ele está defendendo o Evangelho, ministrando o Evangelho perante aqueles que haviam condenado Jesus. E está lá pregando, falando do Evangelho. Aqueles homens não conseguem ouvir a acusação de Estevão, dizendo: olha, vocês mataram Jesus, vocês crucificaram ele. Eles ficam de tal forma que olham para aquelas pessoas e falam assim: olha, arrasta esse homem lá para fora e apedrejem-no. Cabe com a raça dele. Talvez esse fosse o motivo suficiente para eu e você olharmos para esse cara e falar assim: ah, vocês são os miseráveis, e começar a lançar, entendeu? Tipo João e Pedro, que quando não receberam Jesus na aldeia para fazer a ceia, voltaram dizendo: Senhor, nenhuma casa recebeu a gente, queres que oremos, façamos fogo cair do céu e consuma todo mundo? Jesus olha para ele e fala assim: cara, vocês não entenderam nada, não é nada disso. Ô gente, presta atenção numa coisa. A visão dessa horizontalidade, a visão do horizontal, do enxergar sempre assim, vai fazer com que eu não consiga enxergar aquele que é a solução. Quando Estevão olha para aqueles homens ao seu redor que estão com pedras na mão e que vão acabar com a sua vida, o seu coração não está neles, o seu coração está em quem? Está em Deus. A verticalidade do relacionamento. E nessa verticalidade do relacionamento, ele levanta os olhos para o céu e não enxerga as nuvens. Deus dá uma outra visão a ele de para onde ele vai. E ele consegue enxergar o Senhor à destra. E o seu coração é tomado de amor de uma tal forma que ele consegue ministrar e falar a mesma coisa que Jesus falou: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Não é simplesmente perdoa-os porque eles estão me matando. Está além disso essa palavra de perdão. Pai, perdoa-os porque a mente o coração deles, a compreensão de vida deles está completamente longe, perdido do que tu és, do que é o reino. Então perdoa-os por eles estarem pensando dessa forma, por eles viverem dessa forma. Perdoa-os por eles não conseguirem enxergar o que eu estou enxergando.
Irmão, se nós não formos impregnados desse amor, se nós não formos cheios dessa palavra, esse relacionamento de vertical, esse relacionamento dessa verticalidade com o Senhor não vai acontecer. E se não acontecer esse relacionamento com Deus, não acontece relacionamento com o outro. Nós somos por si só, nós somos egoístas, nós somos egocêntricos. Quem é que ensinou a criança a dizer não para outra criança quando ela chega com um brinquedinho? Alguém ensinou isso? Uma criança miudinha está com um brinquedinho na mão e de repente chegou outra. Ela pode estar com um brinquedo aqui e 3 ao redor dele. Chegou um outro camarada, o que ele faz? Quem ensinou isso? A mãe ensinou isso? Não. A mãe tem que ser negativa, você tem que dividir, mas a criança por si só ela quer para si. Por que você acha que o homem perdeu isso? Por que você acha que o homem perdeu essa intenção de ter o para si? Ô, irmãos, o relacionamento com Deus hoje está pautado no homem. As pessoas hoje estão indo para a igreja para receber e não para dar. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos lá? Então, quando a gente olha para essa passagem, olha só, gente. No 31 ele fala assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Ô, gente, tem gente que está desistindo, nem começou. Tem gente que está falando assim: minha família não dá não, desisto. Eu desisto dele, eu desisto dela. Nem começou. Eles só olharam a terra e viram o que está acontecendo, mas estão dizendo: olha, não dá, é mais forte que nós. Enquanto um está dizendo assim: nós vamos vencer. Eles parecem mais fortes que nós, mas eu não sei o que Deus vai fazer, mas a gente vai vencer. A disposição de Caleb está em seguinte: não importa quanto tempo, o tempo que for necessário, Deus vai nos dar condições e vai nos renovar a força para ir até o final. A horizontalidade está dizendo o seguinte: não vai dar, eles são mais fortes que nós. Estão pautados em cima de testemunhos de outro, de notícias que rodam pelo ar. Quer ver? Versículo 1 do capítulo 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Desculpe, versículo 32, me perdoe, versículo 32. Depois que vai chegar o primeiro versículo, diz assim, 32. E espalharam entre os israelitas um relatório, o quê? Acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque. No versículo 1 do capítulo 14, começa assim: naquela noite, toda a comunidade. Quantos foram espiar a terra? Quantos foram influenciados negativamente? Quantos chegaram a olhar a terra? E quando voltam, quantos sem saber o que está acontecendo, sem saber como vai ser, sem ter noção de nada, simplesmente desistem e choram um grande choro? E começou um grande choro em alta voz. Todos os israelitas começaram a se queixar. E preste atenção com quem que eles se queixaram. Versículo 2 de 14. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Quantos já ouviram ou quantos já falaram assim: caraca, por que Deus permitiu o casar? Deus, por que o Senhor não me deu um sinal? Não é? Por que não estourou uma bomba do meu lado e falou assim: olha, pula fora? Senhor, por que não colocou um anjo bombado, forte, para não deixar eu subir naquele altar? Não é isso? Quantos não falaram isso já, irmãos?
Quantos hoje já estão pensando em como vão terminar, como vão se separar? Porque disseram que já estão cansados do relacionamento. Irmãos, se família começou no coração de Deus, como que podemos dizer que essa separação, ela é viável? Como pode ser isso? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: tu é minha família. Amém? Ô irmãos, eu falei errado. É porque às vezes ele não é sua família. Então diz para ele assim: a minha família é minha. Melhorou, né? Tu é minha família. Sou. Presta atenção aqui. Quando a gente fala assim, a minha família é minha, o que eu estou querendo dizer com isso? Quem deu essa família para mim foi quem? Então ela é. O que você está disposto a fazer por ela? Alô? O que você está disposto a fazer por essa família? O que você está disposto a fazer por essa família? E, pastor, eu estou disposto a fazer tudo. Ai, agora, pastor. Irmão, pode botar a blusa. Não é isso que eu estou falando, não, irmão. É verticalidade. A sua solução está tentando ser na horizontalidade. É para isso que vai funcionar esse culto de sexta-feira, a oração da família. Não é simplesmente para nós fregarmos uma lâmpada e esperar que um gênio Deus saia da lâmpada dizendo assim: o que você quer antes? Vou resolver todos os seus problemas. Bom seria assim, né, antes? Rápido, né? Né, Ana? O que você quer, Adriano? Oh, Deus, maravilha. Imagina se Deus aparece pra gente, o Senhor aparece pra gente e fala assim: o que você quer? Igual Salomão. O que você quer? O que você quer? Pede-me o que você quiser que eu vou fazer. O que a gente pediria? Sabe o que acontece, irmão? Quando isso acontece, como aconteceu com Salomão, Salomão não tentou pedir nada que já não estivesse no seu coração. Salomão não tentou impressionar Deus. Salomão não tentou falar assim: caraca, vou pedir a Deus para sabedoria para cuidar do povo dele, porque eu vou ficar benzão na fita com Deus. O que já tinha no coração de Salomão? Como que eu posso fazer para cuidar daquilo que é de Deus? Esse desejo não nasce do nada, esse desejo já está. Qual é o desejo que está no seu coração, irmão? Amém? Qual o desejo que está no nosso coração? Versículo 5 do capítulo 14. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Diga para aqui: minha família é excelente. Aquilo que Deus me deu é excelente, ainda que seja por fé hoje, irmão, mas é excelente. Por que está falando isso, pastor? Porque Deus te deu. Então saia dessa relação rasa, superficial, de horizontalidade entre homens, onde a sua vida é a vida de muitos, não está diferenciando em nada, porque o coração não está cheio da palavra dele. Se o coração está cheio da sua palavra, nós não fomos enxertados em uma videira que seja brava. Nós fomos enxertados naquela que tem a boa seiva. Irmãos, a visão Deus já te deu, é a sua família, é a sua casa, nesse contexto que nós estamos falando aqui. Agora falta o quê? Ousadia e intrepidez. Ousadia e intrepidez, levantar a cabeça, partir para a guerra, enfrentar, fazer da forma certa, coragem. Coragem para andar em direção ao seu alvo. Coragem para levantar amanhã pensando no seu alvo. Coragem para enfrentar primeiro você mesmo.
Porque muitas vezes o maior obstáculo somos nós, que não queremos nos esvaziar, que não queremos abrir mão de uma razão. Cristo amou a sua igreja, que Ele se entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O princípio não é reter, não é ter, não é vencer. O princípio é morrer em favor de. Se a nossa vontade não morrer em favor da nossa família, então, irmãos, nós estamos fazendo alguma coisa errada. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Versículo 8, eles falam uma coisa muito clara. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Primeiro relato de Caleb e Josué. A terra pela qual nós passamos em reconhecimento é excelente. Mas eles já entraram, eles já conquistaram, eles já venceram. A certeza de Caleb é que eles vão vencer, é que eles vão entrar, que eles vão conquistar. Por quê? Porque é o que já está no coração dele. Lembra a situação de Salomão? Salomão pede sabedoria a Deus para cuidar do seu povo, porque o seu coração já tinha aquilo. Caleb tem essa convicção de que vai vencer, porque o seu coração já é aquilo. A sua família já está ali. A confiança em Deus para aquilo, para aquela terra já está ali. Ele está dizendo, se Deus falou, vai acontecer. E eu vou fazer. Então, agora eles começam a dizer assim, olha, a terra que nós saímos para enxergar, para ver, é excelente, perfeita. E se Ele se agradar de nós, como é que Ele pode se agradar de nós? Josué, meu filho, medita no livro da lei dia e noite. Josué, meu filho, não aparta esse livro da tua boca, do teu coração, da tua vida. Josué, meu filho, aquilo que está fisicamente atrapalhando você só pode ser transponível, só pode ser transposto se aquilo que é por dentro for verdade no teu coração. Nós estamos tentando muitas vezes transformar ou mudar ou dar jeito naquilo que os nossos olhos enxergam como uma mentira. Mais verdade é o que está no teu coração, plugado em Deus, do que aquilo que você está enxergando. Entendeu? Mais verdade é aquilo que já está no teu coração. Se o teu coração está envolvido com Deus, se o teu coração está plugado em Deus, se o seu coração está cheio de Deus, a sua família é consequência, o seu trabalho é consequência, a sua saúde é consequência, seu dinheiro é consequência, seus filhos são consequências. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura. Eita coisa boa! Diga comigo, onde há leite e mel com fartura. Ou seja, o suprimento da família não acaba. O suprimento de amor de Deus para a tua casa, para os teus filhos, para os teus, sabe, para tudo que está envolvido, não acaba. Por quê? Porque aquilo que Deus colocou na tua vida, Cláudia, é excelente. É excelente que Deus nos deu. Só que ele fala no versículo 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. A única coisa que impede isso de acontecer é a rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus não é simplesmente obediência cega. Evitar rebeldia contra Deus não é simplesmente obediência cega. Eu tenho que orar porque minha família está precisando de oração. Eu preciso fazer isso, eu preciso ler, eu tenho que ler. Você não tem que ler, você não tem que orar, você tem que ser isso. Nós não lemos no afã, no desejo de depois que Deus vê que nós lemos a Bíblia todinha, nossos desejos sejam contemplados por Deus. O jejum que você faz
Ele não pode ser um jejum com o alvo de conquistar alguma coisa, para não parecer que depois que nós fizemos alguma coisa, Deus contemple o nosso desejo porque nós fomos bonzinhos e abstemos-nos de comer alguma coisa. Então a rebeldia contra Deus não é simplesmente, o evitar a rebeldia contra Deus, não é simplesmente uma obediência cega da palavra. Não é viver eu não posso. Não é estar no coração, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso, não é viver isso, é viver algo muito mais intenso e muito mais profundo de uma relação íntima com Deus. É dizer, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não encaixo mais nisso. Ousadia e intrepidez. Muito mais guerrear contra nós mesmos do que qualquer outra coisa. Porque depois que ele fala sobre não ser rebelde contra o Senhor, e nós já vamos terminar, ele vai falar assim, não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o do Senhor está conosco. Não tenham medo deles, né? O interessante é que muitas vezes que a gente lê isso, a gente pauta nisso. Irmãos, igreja, o Senhor está dizendo para não ter medo. Então não tenha medo do cão, não tenha medo dele, porque vai, não é isso? Mas antes disso, a parte mais importante está escrito no rebeldia contra o Senhor. Se a relação e a convicção não estiver pautada dentro de mim e de você, nessa verticalidade de relação, de eu conseguir enxergar o céu aberto, eu posso até mostrar que não tenho medo, mas o que vai gerar frutos, o que vai gerar a vitória, não é isso. Então o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter 15, 20, 30 anos de casado, viver a miséria de um casamento que Deus não planejou para você. Qual é a diferença de alguém que separou com 2 anos de casamento, 5 anos, 10 anos de casamento, e você que tem 30, mas não conseguir viver o que Deus tem para você? Tá não para entender isso? Não é? Não é isso que Deus quer. O que Deus quer para a nossa vida? Ele quer uma abundância de vida. Ele quer que nós possamos viver em qualidade de vida. Então não importa se aconteceu aqui ou se está vivendo aqui o que não é. Porque aquele que está vivendo o que não é, estou com tantos anos de casado, 20 anos, 15 anos, 70 anos de casado, né? Mas ele ainda não entendeu esse princípio. Ele está enfrentando o seu gigante dia após dia. Está até vencendo, porque os anos estão se passando. Ele está até vencendo, mas ao mesmo tempo ele não consegue dizer assim, ai. É o camarada que precisa buscar fora, porque não está completo dentro de casa. É a mulher que precisa buscar fora, porque o marido não está completando. Entendeu? Irmãos, a sua família é sua. Deus te deu. Essa é a visão que você tem, com certeza. Essa é algo que Deus colocou no seu coração, com certeza. Senão você não casaria, você não estaria junto com essa pessoa. A pergunta que vai ficar no ar para mim e para você é: o que nós estamos dispostos? O que nós estamos dispostos a fazer para que essa casa seja a casa de Deus, para que essa família, né, nós possamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor de verdade. Então é com esse princípio que eu te convido às sextas-feiras para a oração da família. Nós não estamos forjando métodos, nós não estamos forjando fórmulas para você ser abençoado. Nós estamos buscando Deus para ver se nós conseguimos enxergá-lo nessa verticalidade de relacionamento, poder dizer, Deus, está muito difícil, mas eu confio no Senhor.
Chega de olhar para o deserto, chega de olhar para a dificuldade, chega de olhar para os gigantes. Comece a olhar que essa terra mana leite e mel e é excelente. Você ainda tira um bom caldo desse marido aí. Amém, maridos? Ainda dá um bom caldo desse relacionamento aí. Esses filhos aí, motivos de orgulho, de alegria, de satisfação. Filhos que não irão conhecer o mundo, que não precisarão ter uma vida no mundo para dizer eu tenho um testemunho. O maior testemunho de seu filho vai ser dizer eu nunca precisei conhecer o mundo porque o Senhor me satisfaz. Amém, Anderson? Sua casa é isso, sua família é isso, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Meu amigo Adriano, termina aqui com a oração. Vem cá, eu sei que você não faz isso comigo quando eu vou lá, mas eu pelo menos te peço, não me chame. Você não falou nada? Não sabia nada. Esse é o pastor Adriano, gente boa demais. Eu sou o único mal dele que é flamenguista, mas... Vai estar aqui no aniversário da igreja ministrando pra gente. Já está recebendo o convite agora. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração, meu querido. Recebemos da parte do Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que Deus falou contigo, assim como falou comigo. Vamos apresentar a Deus. Vamos colocar diante do Senhor tudo o que foi dito aqui. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Pai, por estar na tua casa, Senhor, adorando o teu nome, te bendizendo, Senhor, e recebendo, Deus, instrução, Deus, do teu coração, que veio de ti, Deus, para as nossas vidas, Pai. Mas agora, Senhor, nós podemos muito bem sair daqui, Deus, e ver se perder tudo o que foi dito, Senhor. É aquela semente que caiu à beira do caminho, ou aquela que caiu entre os espinhos. Mas nós queremos que essa semente, Senhor, no nome de Jesus, caia na boa terra do nosso coração e produza fruto a 100 por 1, Senhor. Nem a 30, nem a 60, mas a 100 por 1, Deus. Que ela produza o máximo possível nas nossas vidas. Queremos viver a tua palavra, Senhor. Deus, é muito bonito concordarmos com aquilo que o pregador entrega, Senhor. Mas, ó Deus, o mais importante é nós vivermos, Senhor. Eu quero viver a palavra que foi ministrada nessa noite aqui na tua casa. Eu quero viver. Eu não abro mão, Deus, dessa palavra na minha vida, na minha família, Senhor, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Eu não abro mão, Senhor. E eu declaro, Senhor, sobre a vida de quem entrou aqui, sobre a vida de quem vai ouvir essa mensagem, que essa palavra não se perca, mas que ela produza o fruto pelo qual ela foi enviada, Senhor. Que ela não volte vazia. Ajuda os teus filhos, ó Deus. Às vezes nós estamos aqui pregando, ó Deus, vivemos nossas questões, mas nós não sabemos, ó Deus, na profundidade o que muitos estão vivendo na igreja, Senhor. E são aqui muitas situações, muitas famílias, muitas vidas, ó Deus. E eu te peço, Senhor, que essa palavra, ó Deus, nos dê força para vencer todos esses desafios, ó Deus. Em nome de Jesus. Que seja assim para a glória do teu nome. Leva-nos em paz, debaixo da tua bênção, da tua proteção, Deus. Que os desafios sejam vencidos, ó Deus, debaixo, ó Deus, dessa orientação da tua palavra, Pai. Abençoa o teu povo, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, Senhor, nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se você quiser um dia ouvir uma mensagem do pastor Adriano, ele ministra na Igreja Nova Vida aqui de Mesquita, aqui do outro lado, de manhã ou de noite, de manhã e de noite. De manhã e de noite, o cara é sinistro mesmo, entendeu? Então, Deus abençoe, irmão. A paz de Cristo, uma boa semana. Que essa mensagem esteja no seu coração. A paz do Senhor.